Qual é o modelo portuário mais adequado para o Brasil? A pergunta não é teórica. Os portos são estratégicos no lugar que o Brasil ocupa na pauta econômica internacional. Os portos aqui são da autoridade pública, mas com serviços privados, com exceção da Companhia Docas do Espírito Santo, que foi 100% privatizada. O assunto tem desafios novos. Se há 3 décadas o foco era portuário, hoje ampliou-se, é logístico. Então, seja bem-vindo, bem-vinda ao Câmara Debate para entender a situação atual dos portos. Eu, Aline Machado, converso com o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Muito obrigada pela presença dos dois. Eu quero começar o debate sobre o modelo que está em vigência hoje no Brasil. Nós não temos um modelo público nem um modelo privado, totalmente privado, a não ser no caso do Espírito Santo, que foi privatizado recentemente. Podemos dizer que, no caso do Brasil, o modelo é misto? Olha, há uma participação efetiva do setor privado no modelo atual. Nós temos a preservação predominantemente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, da autoridade portuária ser estatal, ser do governo. Agora, a presença da iniciativa privada ela é cada vez mais importante. Os terminais portuários que operam, onde ocorre a movimentação de carga, descarga, são todos terminais da iniciativa privada, ou seja, já há essa privatização tão propagada. Do meu ponto de vista, nós precisamos sim manter a presença do Estado na gestão portuária, que é fundamental, importante, seja através das companhias locais ou até mesmo através do poder concedente, que é o próprio Ministério. Agora é importante ampliar a presença do setor privado e acho que nós temos espaço para isso, através de novas concessões de terminais portuários, através da ampliação dos serviços, por exemplo, como a questão da dragagem. O porto que não tem dragagem é um porto que não tem competitividade. E a dragagem, por exemplo, ela pode ser sim objeto de concessão para que o privado tenha a responsabilidade de realizar a dragagem do canal. Os acessos terrestres, no Porto de Santos, por exemplo, os acessos terrestres estão sob responsabilidade estatal. É possível que eles sejam destinados à iniciativa privada, que pode realizar investimentos com mais rapidez, com mais agilidade, com maior volume de recursos dentro de um prazo de concessão. Isso é importante, justamente para que a gente possa ter cada vez mais competitividade. O setor portuário ele é um setor fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso país. Apenas no Porto de Santos, que é o maior da América Latina, nós temos 1/3 do PIB brasileiro que passa pelo Porto de Santos. E é fundamental os outros portos, como Vitória no Espírito Santo, Itajaí, vários portos que são fundamentais para que a gente possa escoar toda essa riqueza que é produzida no Brasil. Então, acho que essa boa combinação, prevalecendo, obviamente, a autoridade portuária sob gestão governamental para que o interesse público seja preservado e trazer cada vez mais investimentos privados, é o caminho para que a gente possa modernizar o setor e avançar cada vez mais, tornando o Brasil mais competitivo. Por que houve a privatização, deputado, no caso do Espírito Santo? Antes de responder sobre o caso específico do Porto de Vitória, acho importante a gente ressaltar que a atividade portuária é estratégica para a economia brasileira, como é para a economia de todos os países. Então, o Brasil tem, em sua grande maioria, os portos com autoridade pública. O único porto que está totalmente privatizado no Brasil hoje é o Porto de Vitória, que foi privatizado no último ano. E é ruim o que foi feito no Brasil, porque o governo anterior busca uma experiência mal sucedida na Austrália, onde o porto é totalmente privado e não é uma boa experiência para o mundo. Você tem outras experiências muito mais bem-sucedidas, com mais modernização nos portos, mais eficiência no volume de cargas e descarga. E todos esses portos são públicos, ou seja, portos com autoridade pública. Mas é importante que as pessoas que estão nos assistindo saibam que em todo porto que tem autoridade pública tem operador privado. Em todos os portos com autoridade pública no mundo, há a coexistência da atuação do Estado e dos operadores privados. E isso é bom.
Nós fizemos uma audiência pública recentemente na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, um requerimento que eu apresentei, e nesta audiência pública estavam representantes do governo, representantes do Ministério Público, dos trabalhadores e dos operadores privados. E lá eu ouvi de praticamente todos eles, especialmente do secretário nacional de Portos, que o atual governo vai abrir para novas concessões, mas o atual governo também encerrou o modelo que vinha sendo executado pelo governo passado, que pretendia privatizar a autoridade pública nos portos brasileiros. Então, é possível nós modernizarmos os nossos portos, tornarmos a atividade portuária no Brasil mais eficiente, né? Ampliar a nossa importância no mercado, no comércio exterior, com ampliação do volume de cargas, mas também com a qualificação desta relação com as demais nações do mundo e garantir que o Estado, né, mantenha a estratégia da autoridade pública para evitar que os setores privados, né, que têm uma importância na atividade portuária, possam, tendo o controle da autoridade portuária, não atuar em sintonia com um projeto nacional. Quer dizer, nós precisamos pensar que é muito importante que a iniciativa privada esteja operando nos portos brasileiros. E o governo brasileiro já anunciou que vai abrir para novas concessões, mas isso não significa que nós precisamos abrir mão da autoridade portuária lá em Santos, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Paraná, em qualquer outro estado brasileiro. Nós precisamos encontrar caminhos para tornar os portos mais eficientes, garantir desenvolvimento econômico, social, nas regiões do nosso país, nos estados, gerando emprego para a nossa gente e, ao mesmo tempo, fortalecendo a posição do Brasil no comércio exterior, no mercado internacional, nas relações com as outras nações do mundo. No caso de Vitória, é um caso que precisa ser acompanhado. Foi essa a sugestão tirada na audiência pública, que nós acompanhemos, porque lá já tem problemas. Não está funcionando bem. Lá nós temos problemas com os trabalhadores que a gente não sabe o que vai ser feito com os trabalhadores. Nós temos problema com tarifas e temos problemas sobre como que serão conduzidas, né, as intervenções no porto, tendo em vista que agora o Porto de Vitória é totalmente privatizado. Como é que vai ficar a ação do governo nesse porto? Né? Como é que vai ser trabalhado para que o porto se transforme num porto mais moderno? Quer dizer, como é que vai ser o investimento da iniciativa privada no Porto de Vitória e como é que o governo do Estado, o governo federal, vai atuar, por exemplo, né, para a integração de modais, para melhorar o sistema rodoviário, ferroviário, porque tudo isso impacta no sistema portuário. Eu já volto para a integração. O Brasil investiu muito pouco, não é? A gente tem aquele mapa pizza do investimento nos modais e as rodovias cresceram muito, o setor de hidrovias muito pouco, o setor de aviação também muito pouco. Mas eu queria perguntar para o deputado do PSDB, em São Paulo houve essa discussão de que o caso do Espírito Santo seria um case para uma tentativa futura de privatização total do Porto de Santos. Qual a sua opinião sobre a privatização? Será o único caso no Brasil? Como fica o caso da segurança jurídica no setor? Porque, afinal de contas, o Brasil não é o Espírito Santo. São vários casos de modelos mistos. Olha, nós precisamos avançar nessa discussão, aprofundar a discussão em relação ao modelo de gestão portuária, muito além a questão da participação maior ou menor do setor privado. Quando se fala de privatização, muitas vezes, essa confusão, privatização, desestatização, privado o porto já é, né? Porque os terminais que operam são privados. Agora nós precisamos discutir um modelo de gestão que permita, por exemplo, a participação dos estados e municípios na gestão portuária. O Brasil é muito Brasília e pouco Brasil. Nós temos 5.541 municípios, 27 unidades na federação. No Porto de Santos, por exemplo, existe algum sentido, todas as rodovias que dão acesso ao Porto de Santos são administradas, geridas, concessionadas pelo governo do estado, que é o poder concedente, né? As vias locais que dão acesso ao Porto de Santos são de responsabilidade da Prefeitura de Santos, junto com Guarujá, onde fica outra margem do Porto, e com Cubatão. São 3 cidades portuárias. As 3 cidades portuárias, o governo do estado de São Paulo
eles não participam da gestão portuária. Essas decisões são concentradas em Brasília. Então, eu defendo uma descentralização da gestão portuária. É verdade que os portos, mundo afora, que têm resultados mais exitosos, melhores índices de competitividade, são todos eles geridos pelo governo, mas não pelo governo central. É uma administração onde há um compartilhamento nas decisões. É um absurdo para a gente que teve a oportunidade de conduzir uma cidade. A gente sabe, por exemplo, em Santos são 13 mil caminhões todos os dias que chegam ao porto. Diariamente, 13 mil caminhões. Esses caminhões impactam nas vias da cidade, impactam nas calçadas que os pedestres, moradores da cidade utilizam, impactam no trânsito da cidade. Como a cidade pode não participar da gestão, pode não ser ouvida. Então, acho que além da questão de ampliar a participação do setor privado, que eu defendo e é importante, nós temos que discutir um modelo que possa modernizar a gestão portuária, lógico, preservando a participação do governo federal, que é essencial, é fundamental, porque os portos são de interesse nacional, mas também dando voz e vez para os estados que têm portos e para os municípios portuários que são diretamente afetados com a operação. Porque não é só o bônus da operação portuária, existe o ônus, existe o impacto que muitas vezes é absorvido pelo município sem as devidas condições. Então é muito importante que a gente possa fazer essa discussão. Você citou aqui um exemplo dos modais de transporte no Brasil. O Brasil é um país atrasado nessa questão. Hoje, o modal rodoviário, por exemplo, responde por mais de 65% de tudo aquilo que é transportado no país. O modal ferroviário, que é limpo, né, responde por um percentual muito pequeno, em torno de 20%. E a gente sabe que as ferrovias não conectam o país. Mais de 50% das ferrovias, aliás, do país estão na região sudeste. 50% de todas as ferrovias brasileiras estão no sudeste. Como ficam os outros estados brasileiros para fazer chegar, por exemplo, as cargas, né? E distribuir isso, exportar isso mundo afora. Então é importante que a gente possa trazer o privado. Eu defendo que o poder público ele preserve seus investimentos em saúde, educação, segurança, que são áreas essenciais, trazer o setor privado, mas ter uma gestão portuária que possa ouvir as pessoas que vivem nas cidades. Nada acontece na União. A União é uma figura jurídica, assim como o Estado. As pessoas vivem, residem nas cidades. Então, as soluções e os problemas devem ser debatidos nas cidades, ouvindo os municípios. Agora, e no caso do Espírito Santo, não volta, né? Então, vai ser um modelo diferente de todo o Brasil. O que nós achamos importante é que agora a gente utilize o caso de Vitória, né, como uma experiência que deve ser monitorada, acompanhada e que deve, inclusive, servir de comparação com os demais portos brasileiros. Até aqui, nós não vimos, tudo bem que é muito recente, então é até ruim nós querermos antecipar uma avaliação sobre a operação no Porto de Vitória. Está muito cedo ainda, mas a sugestão apresentada na audiência, que eu concordo, é que o governo brasileiro crie um grupo de trabalho que tenha participação de representantes do governo, representantes do setor privado, dos sindicatos da orla portuária, do Ministério Público, e aí quero concordar plenamente com representantes do governo do estado, onde o porto está, com representantes dos empresários locais e com representantes dos municípios. É fundamental. Eu também fui prefeito e sei a importância que os municípios têm, né, para a vida das pessoas, porque efetivamente, né, a vida das pessoas melhora ou não muito em função daquilo que o município consegue oferecer para os cidadãos e para as cidadãs. Então eu acho muito importante isso. Eu estava vendo um dado, né, os portos brasileiros, né, chegaram o ano passado a 1 bilhão e 200 mil toneladas. Este ano, a previsão de crescimento de cargas no Brasil é de 9%. Isso significa que esse setor vai contribuir cada vez mais para o crescimento da economia brasileira, né, no cenário nacional e no cenário internacional. Então, portanto, é fundamental que, ao pensar a modernização dos portos e ao pensar
uma atividade portuária mais eficiente no Brasil, a gente leve em conta duas questões importantes. Primeiro, ao nosso ver, o caso de Vitória não será revertido. Não vai haver uma reestatização do Porto de Vitória. Não é isso que, inclusive, o governo atual apresenta como solução. Mas um acompanhamento, sim, um monitoramento, sim, para saber o que será, né, qual o resultado que este processo de privatização do Porto de Vitória vai gerar para a economia local e para a economia brasileira, em termos de eficiência, modernização, né, em termos de incremento da atividade portuária. E a outra coisa é a gente entender que o atual governo não vai privatizar outras autoridades públicas. Não vai. Então, esse processo foi encerrado. Ele vai ser substituído por um modelo que visa, né, mais investimentos públicos combinado com mais investimentos privados. E volto a dizer, o governo vai abrir os portos brasileiros para novas concessões privadas, o que eu acho muito importante. Gera até aquele experimento artificial, né, que é um case para a gente poder fazer a comparação bruta, digamos assim. Quando o deputado fala em modernização, o marco regulatório dos portos já passou por diversas fases. Em que fase que a gente está agora? Porque tem a questão trabalhista, as leis trabalhistas ficaram mais flexíveis, tem a questão da modernização tecnológica. Em que fase que nós estamos? Eu acho que a gente tem um cenário novo no Espírito Santo e Vitória em que nós vamos colecionar erros, né? Esperamos que tenham acertos, né? E é importante que o governo possa aproveitar essa experiência para aprender com aquilo que dá certo e evoluir com o que dá certo e, obviamente, deixar de fazer aquilo que não está dando certo. A gente governa desta forma. E é fundamental que, dentro do marco regulatório, das novas leis que exigem modernização, hoje a modernização portuária, portainer, os equipamentos que são importados, que operam, né, o reporto, que é fundamental para o setor, que cria incentivos fiscais para importar equipamentos, modernizar a infraestrutura. A gente vê portos, como falou aqui, muito bem falou o deputado, batendo recordes de movimentação anualmente, né? Os portos crescendo, mas é preciso olhar o entorno desses portos, né? Ao lado desses portos existem pessoas, existem vidas ali. Será que as cidades portuárias, por exemplo, estão crescendo, acompanhando esse crescimento da movimentação portuária? E eu ouso dizer que a resposta, peremptoriamente, é não. Não, as pessoas não estão evoluindo. É uma riqueza que passa e não fica. Vou citar um pequeno exemplo, né? Toda atividade econômica estabelecida nas cidades, seja uma padaria, uma barbearia, um comércio, paga, por exemplo, o IPTU, que é o Imposto Predial Territorial Urbano. Os terminais privados, por exemplo, nunca pagaram IPTU para usar o chão das cidades para desenvolver suas atividades. Nós, em Santos, entramos com uma ação do Supremo Tribunal Federal, depois de longos e longos anos, conquistamos o direito de cobrar, por exemplo, o IPTU, que é um tributo devido por qualquer atividade econômica, e não era pago pela atividade mais rentável, mais próspera, que é a atividade portuária, por exemplo, para a Baixada Santista. Então, essa foi uma distorção corrigida justamente para que isso possa ser revertido em benefício para a população. Então, eu digo sempre, nós temos que ouvir todos que fazem parte da comunidade portuária. São as empresas, é o setor privado, governo federal, governo estadual, governo municipal, né? Os trabalhadores, né? Não há porto desenvolvido sem os trabalhadores portuários que fazem a diferença. Então, acho que esse bom debate ele é importante para que a gente possa analisar as experiências exitosas, analisar aquilo que deu certo mundo afora. Não adianta querer reinventar a roda, né? As experiências mundiais comprovam aquilo que deu certo, aquilo que dá errado, para a gente poder aplicar no Brasil e tendo como objetivo que acho que qualquer política pública são as pessoas. A gente está aqui na vida pública para quê? Para melhorar a vida das pessoas. E a atividade portuária é fundamental para essa finalidade, né, Helder? Com certeza. E, inclusive, assim, no caso de Vitória, nós estamos agora num imbróglio. Porque o que será, né, qual será o futuro dos trabalhadores depois da privatização? Não sabemos ainda. E são servidores concursados. E já fizemos conversa com a AGU, estamos buscando um caminho, porque nesse processo de privatização do porto não se pensou nos trabalhadores, não se pensou nas pessoas. Que é a parte mais importante. Que é a parte mais importante, que é quem faz o porto funcionar. Então, assim, eu acho importante também a gente pensar que não teremos
Né? Claro, se não valorizarmos os trabalhadores, se não tivermos mais modernização na própria operação portuária, mas se nós não tivermos no Brasil, né, um incremento da infraestrutura e da integração de modais, nós não vamos tornar os nossos portos mais eficientes. Quer dizer, nós precisamos ampliar nossa malha ferroviária, que é pequena, quando se compara com a malha rodoviária. E mesmo onde nós temos uma boa malha ferroviária e uma boa malha rodoviária ou hidrovias, não há integração desses modais, que foi um outro problema levantado durante a audiência pública, deputado, que nós precisamos trabalhar com a perspectiva da integração dos modais, porque isso sim, né, isso dá mais eficiência, né, e garante que a gente possa ampliar o volume de cargas nos nossos portos brasileiros. Para a gente finalizar bem rapidamente, o que a Comissão de Viação e Transportes deve discutir em relação ao futuro desse modelo? Olha, fazer este debate unindo todos os atores, aperfeiçoando. A gente tem o Conselho de Autoridade Portuária, os CAPs locais, que tomam decisões em relação aos portos. É fundamental que nesses CAPs a gente possa rever, isso já aconteceu no passado, onde o Conselho de Autoridade Portuária ele tinha uma representação dos governos locais, dos trabalhadores que tinham voz e vez nas decisões. Foi retirado, por exemplo, o poder deliberativo do CAP. Né? Nós queremos retomar esse poder deliberativo, ou seja, o CAP tem que ser um ambiente que todos ocupam o seu espaço e tem voz e vez nas decisões relacionadas ao porto. Então, acho que esse debate feito na Comissão de Viação e Transporte, em todas as comissões da Casa, com a audiência pública feita pelo deputado, são debates que são fundamentais para que nós possamos aprimorar esse modelo para que ele possa atingir o objetivo fim, que é modernizar o setor portuário sem esquecer das pessoas, sem esquecer do desenvolvimento do ser humano, que é o objetivo vital de quem está na vida pública. Eu quero agradecer aos dois deputados. O deputado Helder quer fazer uma colocação para a gente encerrar? Muito rapidamente, assim, dizer que foi um prazer, viu? Debater contigo e, assim, é importante que a TV Câmara dê espaço para debatermos a importância dos portos brasileiros, né, esse setor estratégico para a nossa economia, e é importante que o governo federal invista mais para dotar os nossos portos de mais infraestrutura, para que eles sejam mais competitivos, mas é fundamental que também a iniciativa privada que opera nos nossos portos faça o mesmo. E só ajudar aqui na conclusão do Edro, só uma ressalva, o governo federal começou, no meu ponto de vista, acertando, porque criou um Ministério dos Portos e Aeroportos. E mais do que isso, é uma opinião pessoal, escolheu alguém que conhece de Porto, que é o ministro Márcio França, porque vive a região da Baixada Santista, onde está o maior porto da América Latina. Então, acho que esses foram acertos importantes dentro daquilo do que o nosso deputado está colocando. E acho que, assim, se nós tivermos esse modelo que temos hoje aperfeiçoado, não precisamos mudar o modelo, é aperfeiçoar o nosso modelo. Né, com mais investimentos públicos, mais investimentos privados, novas concessões, garantindo a autoridade portuária pública e quero concordar contigo. O CAP precisa ser cada vez mais amplo, mais representativo da sociedade. Não pode ficar só, né, restrito a um grupo pequeno de pessoas para tomar decisões que vão impactar na vida de muita gente. Muito obrigada, deputado Helder, deputado Paulo. Muito obrigada pela presença no Câmara Debate. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia no Câmara Debate. Até o próximo programa.